Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 da nova Lei 13.019. Nessa aula a gente vai ver como é que vai ser o processo para a gente apresentar o projeto para os governos e quais são os itens obrigatórios que o projeto deve conter. Ainda estão sendo feitos alguns ajustes no sistema que vai receber os projetos, então a formatação do projeto no final vai acabar sendo muito influenciada pelo design do sistema, que é o SICOMV ou talvez uma nova versão dele. Mas vamos ver o que diz a lei. Vamos ver como vai funcionar o processo de 5 passos. Primeiro, o governo vai fazer um edital de chamamento público, que agora é obrigatório, ou seja, a prefeitura não pode simplesmente sair distribuindo recurso para quem for lá pedir, por exemplo, como acontecia. Agora tem que fazer uma coisa pública e transparente e permitir que todo mundo participe. No governo federal já era assim desde 2007 e agora vale para todos os níveis de governo. O segundo passo é a apresentação de propostas pelas organizações interessadas. Depois de selecionadas, as organizações vencedoras, será assinado o termo de colaboração ou o termo de fomento. Mas qual é a diferença entre eles? A diferença é que no termo de colaboração, o plano de trabalho é proposto pelo governo. E no termo de fomento, o plano de trabalho é proposto pelas organizações. Eu vou falar sobre o termo de fomento mais adiante. O próximo passo é a execução desse plano de trabalho aprovado. Para isso, a organização vai precisar contratar pessoas, adquirir insumos e equipamentos e contratar serviços diversos. E, finalmente, depois que a organização executou o projeto, é a hora de prestar contas sobre como ela realizou as atividades e que impacto e transformação ela promoveu nas comunidades envolvidas. Agora vamos ver como é que deve ser a estrutura do projeto a ser apresentado para o governo, já que a nova lei traz alguns tópicos obrigatórios. Primeiro tópico: descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. Bom, a gente ainda não sabe se nos editais esse item vai aparecer exatamente assim ou dividido em diagnóstico da realidade e justificativa. Mas, basicamente, aqui a ideia é apresentar quais são os problemas que você identificou na comunidade ou na região onde você pretende atuar, analisar os efeitos que esses problemas causam sobre o público-alvo e buscar identificar quais são as principais causas que estão por trás desse problema. Uma vez feito isso, você terá que mostrar que as soluções que você apresentou, as suas metas e atividades, estão diretamente relacionadas com a construção de uma saída viável para os problemas apontados. A capacidade de descrever corretamente um problema e ter a perspicácia de descobrir as verdadeiras causas por trás dele é uma das etapas mais fundamentais na elaboração do projeto, porque é o que vai dar a base sólida sobre a qual vão ser construídas todas as outras partes da proposta. Em geral, os editais e os documentos oficiais das políticas públicas possuem sempre muitas dicas sobre o panorama do problema. Então, é sempre fundamental você pesquisar e estudar muito antes de elaborar um projeto. O outro item é descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados. Esse item mistura um pouco a parte de objetivos específicos, que são as metas, e a metodologia que será utilizada no projeto, o seu passo a passo e a descrição das atividades de cada meta. Para fins de organização, eu recomendo que você faça um quadro como esse aqui, que ajuda muito a organizar a estrutura do projeto. A partir desse quadro, você deve descrever claramente como serão realizadas cada uma dessas atividades e quais os resultados que serão alcançados. Bom, o outro item obrigatório por lei é a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. Eu entendo que aqui é o orçamento tradicional, com a novidade de indicar também as receitas, ou seja, eventual recurso que entre durante as atividades. O próximo item é a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a ele atreladas. Aqui é a metodologia, o passo a passo, o como será executado o projeto. Bom, o outro item é definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
Aqui também eu recomendo a utilização de uma tabelinha contendo a meta, o indicador quantitativo, o indicador qualitativo e a forma de verificação, com um exemplo dado pelo Ministério do Esportes com algumas adaptações. Bom, agora vamos conhecer o termo de fomento. Olha que legal! O termo de colaboração a gente já conhecia, eram os convênios, nos quais o governo já dizia o que queria e as organizações tinham que acatar e executar se quisessem fazer a parceria. Agora, com o termo de fomento, as organizações também propõem o plano de trabalho. Mais legal ainda é o procedimento de manifestação de interesse social. Olha só como é que vai funcionar. Primeiro, as OSCs, os movimentos sociais ou até mesmo um cidadão propõem uma ideia para um chamamento público. Para isso, ele deverá preencher os seguintes requisitos: identificação do subscritor da proposta, indicação do interesse público envolvido, diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Eu mesma vou propor várias ideias que eu tenho. Depois, o governo tem que tornar pública essas propostas no site dos ministérios. E se eles acharem que é legal e oportuna a proposta, vão abrir espaço para manifestação das opiniões da sociedade sobre o tema. Depois deles avaliarem as opiniões, a conveniência e a oportunidade, então eles podem abrir um chamamento público. Isso é super inovador, é um estado de cocriação. Todos podemos ser criadores de políticas públicas. Acho que é uma das coisas que a lei tem de mais inovadora. Excelente! E para fazer funcionar, a gente tem que começar a usar esse dispositivo e começar a propor ações interessantes.